Meus amigos, que a paz, que a infinita paz de Jesus envolva os nossos corações. Nós hoje estudaremos as potências da alma, a disciplina do pensamento, um extrato desse grande livro, desse grande poeta do Espiritismo, Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis é aquele escritor que, ao mesmo tempo que é de uma poesia imensa, ele consegue estar junto de nós com as suas palavras. É de impressionar esta sua capacidade de entender as necessidades humanas. Então é sobre esse tema que nós iremos fazer alguns extratos do pensamento ou dos pensamentos de Leon Denis. E ele começa afirmando: não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. Se esta é a afirmativa dele, começaremos o nosso estudo da noite por esta afirmativa, já que no assunto mais importante do que nós compreendermos o pensamento, a sua força e a sua ação, comecemos a nossa noite por esta afirmativa. Pois bem, como sabemos, o pensamento, o ser livre, tem no pensamento a sua liberdade absoluta. Tem no pensamento o seu direito fundamental. E o pensamento é um atributo do espírito. E como atributo do espírito, nós pensamos continuamente. Não há espaço ou espaços vazios na nossa casa mental. Nós pensamos voluntariamente. O pensamento voluntário é um ato da vontade, é um ato do querer. O pensamento voluntário, ele é intencional. Pensarei nisso, pensarei naquilo, não pensarei nisso mais, vou pensar insistentemente nisto. A nossa vontade é atuante, é uma ação intencional do espírito. A outra forma é o pensamento involuntário. O pensamento involuntário, ele é contrário à vontade. Ele é espontâneo. São aqueles pensamentos que atravessam a nossa casa mental como bolhas que têm a vida breve e precisa que haja vento sem parar. O pensamento, ele é criador.
você pensou, você criou. E Denis fala nas formas pensamento, que tem vida própria e ativa. Essa vida própria e ativa pode ser longa ou curta, dependendo da intensidade que eu coloque. Depende da intensidade do meu querer e da minha vontade. Pode ser bolhas de vida efêmera, mas também pode ser longeva. O pensamento tem plasticidade. Se ele ganha forma, ele tem plasticidade, que Denis chama de ideoplastia. As nossas ideias ganham forma, vida e plasticidade. Você pensou, você criou. Ele chama isso de ideoplastia. Nós já ouvimos falar várias vezes sobre a força do pensamento. O pensamento é uma força. Isso é a voz corrente. Bom, se o pensamento é uma força, a força, no seu sentido, tem algumas propriedades. Então, vamos falar das propriedades da força, e força essa chamada pensamento. Pois bem, o pensamento, ele tem intensidade, que é uma propriedade. Ele tem intensidade. Essa intensidade é dada pela nossa vontade e pelo nosso querer, pela recorrência, pela repetição daquilo em que pensamos. Damos maior ou menor intensidade em função da nossa obstinação, do nosso grau de concentração naquela ideia formada, naquilo que tem vida pulsante. Uma outra propriedade desta força, chamada pensamento, é o sentido. Qual o sentido que damos ao pensamento? Esse sentido, ele pode ser positivo ou negativo. O sentido é a embalagem dos nossos pensamentos. É a forma como revestimos os nossos pensamentos. E quem dá essa embalagem, esse revestimento ao pensamento, são os nossos sentimentos e as nossas emoções, que podem ser positivos ou negativos. Uma outra propriedade do pensamento é a direção, projeção. Esse direcionamento do pensamento, ele pode ser ascendente, vertical, pode ter uma direção descendente para baixo, ou pode ter uma projeção, um direcionamento lateral. Então já passamos por 3 propriedades: intensidade, sentido e direção desta força chamada pensamento. Mas também o pensamento
tem uma coisa chamada ponto de aplicação. Foco. Alvo. Para o que e para quem eu estou direcionando o meu pensamento, as minhas ideias, as minhas formas de pensamento, qual o meu alvo. Mas pensamento também é energia, força e energia. Se energia, ele tem a característica, esta energia tem a característica da expansibilidade. E se propaga em ondas, de forma que, tendo a característica da expansibilidade e em se propagando em ondas, você sempre será o dono, sempre será o responsável por aquele pensamento, por aquela energia, por aquela ideia, por aquela forma, mas você não será mais dono do seu destino. Quando você projetou o pensamento, a ideia, se expandiu, você é responsável, mas você já não é mais senhor do destino. O que, a quem aquela emissão alcançará e provocará no ambiente ou no outro. E o pensamento, como nós sabemos, ele se propaga através do éter, ou através do fluido cósmico universal. Uma outra característica do pensamento é a multiplicidade. Ele é multiplicador. Tem um efeito dominó. E interessante que a velocidade dessa multiplicação tem uma característica muito peculiar. Alguém vem para você e diz assim: vou contar um segredo só para você. Isto é secreto. Quanto mais aquilo que lhe é dito, pede-se para você fazer um segredo, porque é secreto, e como todo mundo gosta, porque informação é poder, aquilo ganha uma velocidade de propagação enorme, porque todo mundo gosta de dizer que tem poder, porque tem informação, e repete para o outro: olha, eu tenho um segredo só para nós dois, você não deve contar para ninguém, eu confio em você, só para nós dois. Então cada dois tem um segredo que não se contém e multiplica esse segredo. Conclusão: quando há duas pessoas, não há segredo. Se você quer segredo, guarde para si. Se contar para mais alguém, acabou o segredo. Ele se multiplica com uma velocidade impressionante. E essa multiplicação, trazendo para os meios atuais de comunicação, essa multiplicação se dá numa velocidade exponencial através das redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, todos esses meios, esses pensamentos ganham uma expansão, velocidade, multiplicidade. E quando você se comunica, você se revela. Você se revela pelo que você veicula. Ali tem um pensamento veiculado
para uma rede que você não conhece a sua extensão. E dependendo da natureza do pensamento, da ideia que você veicula, aquilo terá impacto, que você já não é mais senhor desse destino, numa rede que você não consegue mensurar. Mas as pessoas vão formando uma ideia, uma imagem sobre você, porque você é aquilo que você pensa. Uma outra propriedade do pensamento é a penetrabilidade. A penetrabilidade depende do grau de absorção do que recebe, que pode ser um indivíduo ou pode ser uma massa. Um assunto mais particular, mais específico, é esta energia, é esta vontade, é este querer que nós movimentamos na hora do passe, que tem penetrabilidade, que tem intensidade, envolvido pelo sentimento das suas emoções ali, seus desejos, o seu querer fluido, passe, energia e movimento na sua aplicação mais específica que nós entendemos. Ali você dá vigor em função da sua capacidade de querer, de desejar e de pensar. Denis fala sobre agora o poder de atuação do pensamento. Vimos todas essas características e essas propriedades. O poder de atuação do pensamento. Ele nos diz: primeiro, o pensamento atua em redor de nós, influencia nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Ideoplastia, formas de pensamento, penetrabilidade, como vai alcançar o outro, e aquilo influencia o outro ao redor de nós para o bem ou para o mal. Mas atua principalmente em nós. E olha o que Denis nos diz: gera nossas palavras, nossas ações, constrói dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futura. Você pensou, você criou. Que edifício você está construindo dia a dia, no presente e na perspectiva de futuro. Então estamos vendo o pensamento, seu poder de atuação ao redor de nós, com todas aquelas propriedades, mas sobretudo em nós. Continuando, ele ainda diz sobre o poder de atuação do pensamento. Ele modela a nossa alma e seu envoltório com os nossos pensamentos. Modulamos a nossa alma e o nosso envoltório com os nossos pensamentos. Modelar é dar forma. Modelar é delinear, desenhar o seu contorno, que pode ser de luz, de sombra, pode ser de vigor ou fragilidade, pode ser de saúde ou doença. Nós mesmos
num processo de autogeração dessas situações. Modelamos. Quando é alma, então nós sabemos que somos nós, espíritos encarnados. O envoltório que aqui ele fala é o espírito, é o perispírito, que tem o codinome, o apelido de corpo fluídico, corpo espiritual, que é matéria heterogênea, quintessenciada, e que, portanto, é semimaterial, que é o elo de ligação entre o ser, o eu espírito, eu essência, você espírito, você essência com o seu corpo físico. É o elo de ligação entre o essência, eu espírito e o corpo físico. Esse corpo espiritual, ou corpo fluídico, ou perispírito, ele se eteriza, porque ele é um corpo em mutação, em transformação contínua, visto que ele é modelável pelos nossos pensamentos. Então ele se eteriza à medida em que o espírito progride, evolui. Ele vai se tornando cada vez mais etéreo. É esse corpo espiritual que assegura a nossa identidade no plano espiritual. É a nossa carteira de identidade, que está ali à mostra para quem quiser ver. É o nosso revelador da nossa grandeza ou da nossa pequenez espiritual. Pela sua densidade, pelo seu peso específico, pelo seu estado vibratorial. O estado vibratorial desse corpo espiritual é o revelador da nossa natureza íntima. Como falamos lá atrás, o pensamento é criador. Você pensou, você criou. Enquanto você está pensando, e você pensa continuamente, voluntária ou involuntariamente, você tem em torno de você o que chamamos, que Denis chama, de atmosfera psíquica. Essa atmosfera psíquica também é denominado de hálito mental, que é o oceano das ideias, das formas pensamento, no qual nós estamos mergulhados. É neste oceano psíquico de formas, ideias, pensamentos, que se forma em nós, em torno de nós, o que ele chama de atmosfera psíquica. Essa atmosfera psíquica define em torno de nós um campo magnético. E esse campo magnético tem força. Força de atração e força de repulsão. De maneira que, no poder de atração, pela força do nosso pensamento, nós atraímos para junto de nós circunstâncias,
situações, casos de oportunidade ou obras de ocasião, em função da órbita em que você está circulando pelo que você deseja, nutre, pelos seus desejos, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Como o pensamento é irradiante, tem uma presença de expansibilidade, é vibrátil, você começa a circular numa órbita das mesmas circunstâncias, em que você atrairá tudo aquilo que se vincula às suas ideias. Então são almas que se vinculam, encarnados que se vinculam, porque estão naquela órbita de pensamento. São espíritos que se vinculam, corações e pensamentos, que se encontram como correntes, como feixes de pensamentos similares, que podem ser convergentes ou divergentes. Diz-nos Denis: assim, pouco a pouco, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes, em que a alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal a que visa. A chama interior aviva-se ou obscurece-se. Então somos agentes e pacientes deste processo. Estamos modelando esse corpo espiritual continuamente, que é a nossa grande carteira de identidade. E ele vai mais além, ele faz uma afirmativa: morremos de fome à porta de um celeiro. Nos diz ele: vós sois luzes, tem a luz no coração. Um diamante, 1000 talentos escondidos. Aí ele repete: não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. E complementa: é a causa inicial da nossa elevação ou de nosso rebaixamento. O pensamento prepara todas as descobertas da ciência, das artes e todas as suas maravilhas, mas também todas as misérias e vergonhas da humanidade, segundo o impulso que lhe é dado. Ele nos diz: o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Nós somos aquilo que pensamos. Conhece-se uma pessoa por aquilo que ela pensa, por aquilo que ela
veicula. E diz mais o seguinte: é pelas obras do pensamento que se irradiam da criatura, que se irradiam do indivíduo e se perpetuam através dos séculos, é que se conhece o homem. Quantas pessoas simples do nosso convívio não se perpetuaram nos nossos sentimentos, nossos corações, pelos seus pensamentos, que se transformaram em atitudes, em atos. E ele nos diz: os poetas, os escritores, os músicos, os compositores, os homens transformadores da humanidade, legisladores, governantes, cientistas, médicos, grandes pais, grandes mães, grandes amigos e pessoas simples, comuns, que se perpetuaram em nossos corações pelos seus pensamentos, pelos que irradiavam de si mesmas em relação a nós. E Denis fala da importância de nós compreendermos a força do pensamento, porque o pensamento é o princípio e o meio de comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. É a nossa linguagem que regula todas as atividades, todas as relações sociais, quer na vida terrena, quer na vida espiritual. Já que é o princípio, o meio, a linguagem de comunicação, e tendo todas aquelas propriedades e todo aquele poder de atuação, é importante nós compreendermos o pensamento. Ele nos diz: é por ele e através dele que entramos em comunicação com os espíritos, quer encarnados, quer desencarnados. A lei de atração e correspondência rege todas as coisas. Lei de atração e correspondência. Em que órbita nós estamos circulando com os nossos pensamentos? No que toca particularmente às experiências espirituais, o contato com os espíritos, mediunidade, através das faculdades mediúnicas, Denis chama de estado de mediunidade, para que o médium, seja ele um médium potente ou não, com um grau mais ou menos acentuado ou não, para ele entrar em contato com o espírito, precisa estabelecer uma coisa chamada estado de mediunidade, em que a sua vibração, o seu pensamento, a sua vibração guarde uma identidade com a vibração do espírito comunicante. Aí, por questão de sintonia vibratorial. Por aí, nós já podemos fazer uma ligeira conclusão. Se nós estamos às voltas com espíritos inferiores, não vamos atribuir, como muitas pessoas fazem, aos espíritos. É porque nós estamos numa mesma identidade vibratorial. Então, logo, nós atraímos a uma... Somos unha e carne, estamos no mesmo diapasão.
Se você quer entrar em comunicação com espíritos de grau elevado, você tem que elevar o seu estado vibratório e num ato sacrificial, o espírito comunicante tem que reduzir o seu estado vibratorial, se identificar para poder se comunicar. Isso do ponto de vista mediúnico. Como falamos, a ação do pensamento age ao redor de nós, influenciando para o bem ou para o mal, mas principalmente em nós, criando estados de equilíbrio, desequilíbrio, saúde ou doença, de claridade ou obscuridade, modelando o corpo espiritual. Diz Denis, há um universo dentro de vós. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, contínuo, permanente. Vamos fazer agora aqui um exercício matemático. A sintonia é uma operação algébrica. Vamos chamar de pensamentos elevados de mais e pensamentos baixos de menos. Numa operação algébrica, mais com mais dá mais. Esse mais aqui, atração. Então, mais com mais dá mais. Então, alta vibração com alta vibração atrai alta vibração. Atrai os afins, os similares. Menos com menos dá mais. Na operação algébrica, menos com menos dá mais. Então, uma baixa vibração atrai baixa vibração. Menos com mais dá menos. Menos a vibração de baixo teor diante de uma vibração de alto teor expulsa, expele, porque não encontra similaridade, não encontra sintonia. E uma mais com menos dá menos. Uma alta vibração, quando se aproxima a uma baixa vibração, dá menos, expulsa, repele. E esta operação algébrica está em nossas mãos. É uma conta diuturna, é uma conta diária que nós fazemos pensadamente ou impensadamente, mas fazemos constantemente. Aí Denis vem com a sua poesia. Ele fala assim para nós: uma obra elabora-se consciente ou inconscientemente. 1000 obreiros trabalham às escondidas. Nas profundezas da alma esboça-se um destino inteiro. O diamante purifica-se ou perde o seu brilho. Lembra lá? 1000 talentos escondidos. Temos um diamante dentro de nós, onde 1000 obreiros
às escondidas, operam conscientemente ou inconscientemente. Esses obreiros são os nossos pensamentos, que constrói dia a dia aquele edifício, que pode ser um edifício grandioso, bonito, mas também pode não ser. Percebem que, em geral, na vida, nós atribuímos os nossos fracassos, as nossas dores, os nossos sucessos aos outros. E que, pelo que nós estamos percebendo, Denis, em momento algum, até agora, falou no outro. Está apontando que nós somos agentes e pacientes desta edificação. Ele fala, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nossos pensamentos. Aí ele faz uma recomendação e é bom a gente fazer um esforço para seguir esta recomendação de Denis. O que ele nos diz? Por isso, é bom meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria divina, na sabedoria de Deus. É bom meditarmos no sacrifício das grandes almas, porque quando nós tomamos conhecimento da vida sacrificial de alguém, aquilo nos sensibiliza, muito embora, quando essas obras de sacrifício se aproximam de nós, nem sempre a gente se engrandece com elas. Muitas vezes a gente se apequena diante dos desafios. Ele também recomenda para nós a prece ardente e improvisada. E ele fala que isto é o impulso da alma para as potências infinitas. O influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. E nos diz mais, a compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. Mas ele fala assim, mas se ao contrário, o nosso pensamento é inspirado por qualidades mais, ou seja, maus desejos, pela paixão má, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que criamos, ideoplastia, formas de pensamentos, as imagens que criamos sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo espiritual, acumulam-se no nosso corpo fluídico, agindo como imã que atrai a ganga para si. Ele repete, o pensamento é criador, assim podemos fazer em nós a vontade, a luz ou a sombra, a vontade ao nosso querer. Somos o que pensamos, com força, vontade e persistência. Força, vontade e persistência. E é esse pensamento que verdadeiramente nos revela.
E ele fala aqui uma coisa que é muito do nosso tempo atual. Vejamos. Ele fala assim: poucos sabem viver do próprio pensamento. Nossos pensamentos passam constantemente de um ponto a outro assunto. Mudamos. Pensamos raramente por nós mesmos. Diz ele, refletimos os 1000 pensamentos incoerentes que nos chegam do meio em que vivemos. O espírito do homem é como uma habitação franca a todos os que passam. Se assemelha a um hospedeiro incauto, a uma biruta que vive à mercê dos ventos. Tivemos, recentemente, uma eleição no Brasil. Quantas ideias, pensamentos nós não adotamos como nós, não multiplicamos, expandimos, espalhamos. Eram ideias nossas? Não necessariamente. Nós nos apropriamos como se fossem nossas de ideias que avalizamos ou foi avaliado por alguém e veiculamos aquilo. Então é portanto que ele nos recomenda que a gente tenha o discernimento quanto àquilo que você vê, lê. E é sempre bom você ler diferentes fontes para que você ganhe equidistância, ganhe crítica e poder analítico para você pensar por si mesmo. Quem vê um jornal à noite, na segunda-feira está veiculando aquilo como fosse verdade absoluta, ou lê uma revista, você precisa ler mídias alternativas, diversificadas, ler, ver, amadurecer as ideias, amadurecer o seu pensamento para que você ganhe autonomia, para que você pense, para que você fale e pense aquilo que você quer. E muitas vezes nós saímos de um polo para o outro. Então ele sugere que nós fiscalizemos os nossos pensamentos, primeiro através dos atos. Como os atos sucedem os pensamentos, assim, um mau ato deriva de um mau pensamento. Então, contenha os seus maus atos. Se você, muitas vezes, você inverniza os seus atos, você tem um ato bom, mas o pensamento é ruim, é falso, é mentiroso. Se você ainda está com esse painel, procure conter, não é, aquele ato publicamente bom, mas escondidamente, não é? Você pensa mal e faz aparentemente o bem. Ele nos diz que a única forma de você procurar ter atos bons e pensamentos bons. Bom, eu não poderia deixar de encerrar esta nossa noite com alguns extratos do pensamento de Denis acerca da disciplina e da reforma do caráter. Eu nem falei em reforma do caráter, porque reformar é coisa difícil. Quanto mais velha for a casa, quando você começa a reformar, você começa a encontrar coisas que não estavam no seu plano de reforma. Você quer mexer naquilo ou não quer mexer naquilo?
quanto me custará trocar esse cano de lugar? Deixa o cano para depois. Então, quando você entra numa reforma planejada, você vai ver coisas que você esperava ver e outras não. Você vai querer mexer naquilo, mas também tem as reformas não planejadas. Você não fez a manutenção periódica, preventiva, e tem que fazer a reforma por forças das coisas. Faz ou faz. Já não pode mais planejar. E fala que é a reforma do caráter. Então isso fica para mais um outro estudo. A reforma do caráter. Que projeto seria esse para cada um de nós? Qual é o nosso caráter? É a primeira grande pergunta. E que reforma deveríamos fazer? Então eu vou encerrar aqui com alguns extratos do pensamento de Denis. Ele fala assim: a alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce, porque 1000 coisas ou objetos externos ocupam-no incessantemente. Ele vai daqui para lá, preocupações. O homem agita-se em sua indigência, ignorante dos tesouros inapreciáveis que nele repousam. Verdadeiras riquezas. Morremos à porta de um celeiro. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços de aperfeiçoamento. Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Uma pessoa com uma forte crença tem mais poder do que 1000 pessoas que só têm interesses. E por fim, a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Então, a felicidade não está aqui, nem ali, nem acolá, nem na sua mão, nem na mão do outro, nem em terceiros. Está nas nossas próprias mãos. Em geral, nós buscamos a felicidade exteriormente. Depositamos as esperanças nas mãos de alguém capaz de me fazer feliz. Mas, na verdade, não está aqui nem acolá, está dentro de cada um de nós, pelo que nós soubermos criar para nós mesmos. Então, daí nós deparamos com a nossa grande responsabilidade conosco mesmo, nesse projeto individual, neste projeto intransferível da construção no dia a dia do nosso edifício interior. Que nossos amigos espirituais nos protejam, que todos tenham muita paz, muita tranquilidade, muita confiança, e que esse espírito augusto de Leon Denis repouse sobre cada um as suas vibrações de paz, de esperança e de fé. Que Deus